Com vocês, 2024, cenários e impactos do cooperativismo. Olá, muito bom dia, meus amigos. Estou aqui com duas feras do setor. Eu estou aqui com o Diogo Angioletti. Ele é especialista em finanças e comportamento do sistema Ailos. E junto com ele está aqui o nosso amigo Márcio Nami. Ele é economista comportamental. Vamos falar um pouco perspectivas, cenários, o que vem aí pelo cooperativismo, esse grande sistema que está todo mundo querendo conhecer mais, que já trouxemos aqui, falta comunicação, falta um pouco de intercooperação, mas vamos ver aqui quais são, se as perspectivas são otimistas ou pessimistas. Quero fazer aqui a minha primeira pergunta, eu vou começar então falando aqui com o Diogo. Diogo, você vai fazer sua apresentação melhor para a gente e já vai responder a primeira pergunta. O maior desafio das cooperativas daqui para frente será tecnológico ou cultural? Palavra contigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Márcio aí, com vocês. Que momento especial. Olha, sabe que quando eu recebi esse convite, me senti muito feliz de poder contribuir e aprender também com os colegas que estão aqui, né? Então, eu sou o Diogo, atualmente estou na Transpocred, estou no sistema cooperativa Ailos, né? Então, nossas cooperativas do sistema. E para mim é uma enorme alegria poder trazer um pouco da visão do que nós estamos acreditando que será o nosso futuro. Afinal de contas, todos nós somos um pouco futuristas, né? Faz bem pensar no futuro, faz bem olhar para frente. E até traria já como primeira fala, assim, eu estava conversando com um colega economista, viu, Márcio? E aí esse colega economista falou: ô Diogo, a gente está errando bastante nas previsões, porque a gente está tendo um olhar um pouco mais pessimista do que realmente está acontecendo, e eu acho que o cooperativismo, por competência mesmo, tem a capacidade de transformar a sociedade. E para poder responder a primeira pergunta que nos trouxe aqui o nosso colega, eu diria que, antes de tudo, a tecnologia, claro que ela é importante, ela é um desafio, a integração na questão digital é importantíssima, mas vamos lembrar como é que surgiu o cooperativismo? No meio de um avanço tecnológico lá em Rochdale, né, a entrada da máquina a vapor, então um grande marco tecnológico do mundo. De repente, 28 pessoas se unem para voltar ao humano, ao que é culturalmente, né, importante, moralmente importante para a sociedade. Então, se tem algo que para mim o cooperativismo ele tem como desafio é fazer-se conhecido e entendido. É por isso que novas gerações têm dificuldade de compreender, é por isso que jovens falavam agora há pouco os colegas, né, Chardon ali, quanto é importante que a gente faça desse desconhecido, né, desse importante cooperativismo conhecido como modelo de negócio. Então, para mim, a questão cultural, do ponto de vista de que esse é o modelo de negócio, a pergunta da Carol também, antes no outro painel, se o cooperativismo será, né, vai existir no futuro. Para mim, o cooperativismo é o futuro. Ele está à frente já há muito tempo. Eu lembro, no passado, de ter estudado lá atrás como surgiu ali. Eu sou o cara que veio do analógico para o digital. A gente tem uma grande alegria assim, de ter vivido essa mudança. Quando começou as primeiras intranets da vida, né, a gente começou a estudar, eu lembro que falava de negócios do futuro. Quando eu descobri o cooperativismo, eu percebi que ele é tão atual, ele é tão poderoso, incrível, o potencial que ele tem de transformar a sociedade, o potencial que as cooperativas de crédito têm de desempenhar um papel importantíssimo na promoção de desenvolvimento econômico e social, os dois pinheirinhos eternos que nunca perdem aí a oportunidade. Então, para mim, o desafio cultural é importante, porque tecnologia está ao favor das pessoas, e cooperativismo, antes de tudo, é um modelo de gente para gente, e por isso a gente precisa fortalecer isso, para não nos igualarmos aos outros e conseguirmos fazer a diferença que os 28 fizeram lá na entrada da tecnologia do passado. Vamos em frente, nós não estamos numa bolha, precisamos continuar, precisamos
ir em frente, mas precisamos nos estabelecer em pleno potencial, numa visão estratégica clara, colocando, né, o nosso posicionamento a partir disso como uma oportunidade de grandes acontecimentos que o cooperativismo pode manter para a humanidade. Bom, então na esteira aqui da nossa caminhada, primeiro quero dizer que estou honrado aqui com o convite do Mundo do COP, de passar mais uma vez pelo COP Talks, e mais honrado ainda de dividir esse palco aqui com o Diogo, que é uma referência, que já tem um caminho aí bastante interessante, em um sistema que é um dos sistemas mais inovadores, por isso que vocês respiram tecnologia, por isso que vocês respiram ao mesmo tempo, essa pureza e essa percepção com relação ao cooperativismo. Parabenizo vocês plenamente por isso e reitero aqui a minha satisfação de estar falando desse aspecto. Eu sou o Márcio Nami, eu sou economista comportamental, atualmente eu estou à frente da Oporefaz Soluções, que é uma empresa que leva soluções comportamentais para o cooperativismo, e o nosso novo desafio, mais ou menos aí pouco menos de um ano, é fazer a inserção das cooperativas no metaverso. Então, quando eu falo de cooperação e falo desse ponto tecnológico, né, essa perspectiva tecnológica, concordo plenamente quando o Diogo diz da essência da cooperação, ela tem em si, na sua natureza, o seu diferencial competitivo, mas a nossa máquina a vapor, né, Diogo, ela está um pouco mais incrementada agora, porque hoje não há de se falar mais em novos entrantes, não há de se falar mais em desafios únicos. Eu acho que a grande sacada é o sistema cooperativista conseguir entender não só esses desafios múltiplos, né? É o famoso tudo ao mesmo tempo agora, vai um pouco além disso. É olhar, aliás, deixa eu só fazer um parêntese aqui, quando você citou os economistas, economistas estão em extinção, mas me permita citar também, tem uma frase que a gente aprende lá no primeiro, segundo, terceiro período de economia, que diz assim: o dia que você quiser 5 ou 6 opiniões diferentes, convida 5 ou 6 economistas para jantar. Você vai ter ali a plena satisfação e também essa diversidade com relação a opiniões. Mas, no meu viés especificamente, falando do Márcio, né, eu sou extremamente otimista quando nós fazemos a simbiose do cooperativismo com a tecnologia, do cooperativismo com essa evolução. Primeiro ponto né, a evolução tecnológica ela é inevitável. Segundo ponto, ela é um excelente instrumento de inclusão, seja pela dor ou seja pelo amor, mas que vai incluir, vai incluir. E como o nosso sistema, o sistema cooperativista, embora não seja um sistema perfeito, porque se fosse perfeito não seria um sistema, né? Ele está aí aberto, seria fonte aberta em um outro cenário, mas ele é o mais justo, ele é o mais igualitário, ele é o mais inclusivo. E traçando isso numa outra ponta, partindo do princípio que ninguém sente falta do que não conhece, e talvez esse tenha sido o grande calcanhar de Aquiles do cooperativismo nos últimos séculos, nas últimas décadas, a tecnologia e a evolução, elas têm a oportunidade de trazer à luz, não um sistema perfeito, não há de haver essa ilusão, tá? Não é uma utopia, mas de trazer um sistema que, com todas as suas arestas e necessidades de melhoria, ele insere sim as pessoas, ele inclui as pessoas, ele traz um caminho mais inteligente e ele traz uma oportunidade de conhecerem algo que antes literalmente passava ao largo. Então eu vejo sim com 100% de otimismo a visão da inclusão tecnológica nesse futuro da cooperação, só que talvez a grande sutileza seja a seguinte: o que o cooperativismo, o que os cooperativistas, o que as cooperativas, as centrais, as federações e as confederações vão fazer com essa grande oportunidade? Porque uma coisa é você ter oportunidade e outra coisa é você conseguir potencializá-la em sinergia para que ela atinja aquele resultado ou aquele objetivo. Excelente. Eu tive agora duas opiniões. Eu acho que tem que ter o tecnológico, mas ao mesmo tempo tem que ter o cultural. Então, o que eu estou trazendo disso é que tem que ter a junção das duas coisas. Isso é inevitável. Perfeito. Excelente. Diogo, fala para mim, qual é o papel das cooperativas na promoção da cidadania financeira? Por que isso é tão importante?
Que pergunta importante, né? E deixa eu fazer um pequeno arremate nessa ideia da conexão da tecnologia com a cultura cooperativista. Leia-se cultura cooperativista, cultura humana, né? Princípios humanos. Porque cooperativismo não é uma invenção que busca trazer algo, nossa, assim, não, não. Não, cooperativismo é humanidade, é colaboração, é abundância. É paradigma de abundância em detrimento à escassez. Se o cooperativismo pode ensinar algo para a gente, e que ele ensina, não suplantando nenhum outro sistema, modelo econômico, é que é possível fazer, é possível usar a tecnologia a favor do humano. Então, para mim, os dois andam juntos totalmente, mas esse é o grande recado que fica assim para mim. Quando a gente fala de cidadania financeira, vamos entender cidadania como direitos e deveres das pessoas, financeira em relação ao dinheiro. É urgente e importante, o Banco Central vem há algum tempo já, né, e aí trazendo a importância da cidadania financeira no contexto de nós termos proteção, né, no sistema financeiro, a inclusão das cooperativas na agenda isso, aí, temática importantíssima e estratégica do Banco Central, inclusive implementando e fortalecendo a saúde que as cooperativas trazem para o meio financeiro ao trazer as pessoas para mais perto, né? Entenda-se cidadania financeira, a capacidade do cidadão de ter educação financeira, para que ele possa tomar decisões conscientes, para que ele possa decidir diante das ofertas que o mercado faz, e ele não seja levado pelas circunstâncias, mas tenha a capacidade de ter as rédeas na mão da sua vida, e assim não caia em golpes, não caia em situações difíceis. Leia-se cidadania financeira com um aspecto importante de inclusão das pessoas no mercado financeiro, e para isso, as cooperativas fazem um trabalho incrível, porque a gente não gosta de deixar ninguém para trás. Para nós, o que importa são as pessoas, o CPF. O que importa é cada um deles em comunidades onde outras instituições não se importam, nós estamos lá. E aí o cooperativismo é fundamental nesse papel, porque ele faz com que as pessoas tenham acesso. Vejam bem, como hoje, nos dias atuais, alguém pode desempenhar muito bem a sua vida, como alguém pode viver, produzir, consumir, se não houver acesso ao sistema financeiro, é quase impossível. E as cooperativas fazem essa inclusão, trazendo todos para dentro. Isso é incrível, isso é extraordinário. Além de ser simples, é extraordinário, como a gente diz aqui no Sistema Ailos, porque é por meio dessa inclusão que a gente faz com que a pessoa que mora no sertão, como aquela que está lá nos Pampas Gaúchos, possam ter acesso. Então, para mim, nosso grande papel é de levar o cooperativismo. Nós temos um oceano de oportunidade aí pela frente, né? Estamos aí em 10%, 12%, a gente precisa alcançar cada vez mais. A gente precisa levar essa inclusão. E se para nós todos importam, se para nós, enquanto cooperativismo, não é saudável para a gente, não é bom que alguém se endivide, toma um crédito de forma inadequada, porque, veja, dentro do cooperativismo não existe fora. Diferente de outros modelos, quando alguém não vai bem dentro da cooperativa, a cooperativa não vai bem. Então, a cidadania, o direito e o dever, a saúde financeira é competência vocacional do cooperativismo. O cooperativismo de crédito precisa ampliar, levar cada vez mais educação financeira para a vida das pessoas, para que elas possam, onde elas tenham clareza de onde podem buscar apoio, e inclusive acessar serviços e produtos financeiros que sejam adequados à sua realidade e fáceis de ser compreendidos. Então, para mim, o nosso papel é vocacional. É um dever das cooperativas implantar a cidadania, como a gente já vem fazendo. Já vem fazendo há muitos anos, em parceria em todos os sistemas, por meio de programas, por exemplo, dentro do Sistema Ailos a gente tem o Progride, um programa de educação,
que, inclusive, tem online aberto, oportuno para quem quiser fazer cursos de educação financeira gratuitos, alinhados com o olhar do Banco Central do Brasil, por meio da gestão de finanças pessoais, por exemplo, que é uma iniciativa muito importante, intersistêmica, inclusive, né, que nós temos atuado no Brasil inteiro. Então, para mim, é esse o nosso papel. É um papel de frente, de estímulo, de obrigação, né, de dever para com a nossa sociedade em fazer um sistema financeiro saudável, porque é isso que a gente consegue fazer por meio do cooperativismo. Excelente. Quer complementar, Márcio? Eu quero. Uma coisa bastante interessante sobre a ótica da cooperação é o seguinte: houve uma época, num passado não tão distante, que ninguém falava de cidadania financeira, que ninguém falava de educação financeira, que isso era uma notinha de pé de página, lá na página 26 de alguma publicação e ponto. Porém, e entretanto, o cooperativismo, ele já nasceu com a educação financeira no seu DNA. E tem um ditado do interior, eu nasci no interior do Rio, que diz assim: quem chega cedo na fonte bebe água limpa. O cooperativismo ele tem uma vantagem competitiva sem igual, que é a seguinte: como ele já repete esse discurso e vem aprimorando esse discurso durante muito tempo, ele conhece a ponta, ele conhece aquele local, como o Diogo citou, que nenhuma instituição assistia, o cooperativismo vai lá e assiste. Ele conhece essas peculiaridades, ele conhece essas características e ele pode transformar isso num diferencial competitivo, usando 3 alicerces, basicamente: propagando, propagando e propagando. Quando os sistemas cooperativos, quando as cooperativas conseguem alinhar e aliar a publicidade à boa educação financeira, à boa cidadania financeira, aí nós temos à luz um verdadeiro diferencial cooperativista que pode sim ser replicado, porque perceba, se antes só o cooperativismo fazia e agora praticamente toda e qualquer instituição faz isso, é muito bom, só tem um significado para mim: estamos no caminho certo. E a derivação disso, já que a mutação é a bola da vez, é como aprimorar e potencializar isso para que essas ações repliquem até o ponto de virar rotina no todo. Aí a gente consegue ter o mundo ideal. É o que eu vejo até aqui, né? Isso aí. E, Márcio, você falou no começo, na sua apresentação, você citou o metaverso. A gente está vindo de um evento lá em Belo Horizonte e no painel anterior a gente também falou sobre isso, sobre a nova geração. Esse evento que nós tivemos em Belo Horizonte, o Cops Party, a gente tentou trazer o jovem para dentro do sistema e a gente vê um desconhecimento. Isso é inevitável, não adianta a gente passar a mão na cabeça porque é isso que acontece. Como que a gente chega nessa juventude? Qual que é o caminho para o cooperativismo, até o financeiro, chegar mais nessa geração e trazer eles para próximo da gente? Queria ver de você, Márcio. Eu vou traçar um paralelo aqui entre a grande oportunidade do metaverso e também as características derivadas com relação à cooperação. Eu trabalho nesses projetos, inserindo empresas e cooperativas no metaverso há mais ou menos um ano. E, especificamente no cooperativismo, ele veio para suprir uma dor. Só que essa dor teve uma derivação positiva, eu vou explicar. Inicialmente, quando você faz a análise, grosso modo, de um sistema cooperativista numa amostragem maior ou menor, você vai perceber que a idade média do cooperado é em torno de 42, 45 anos. Isso traz uma preocupação. Então, qual é a maneira de eu inserir o público jovem, já que ninguém sente falta do que não conhece? Criar um ambiente que seja amigável, que seja inclusivo e, o mais importante, que seja interativo. Porque o jovem, não só o jovem, eu estou falando do jovem até no estado mental, ele quer interagir o tempo todo e quer ter oportunidade de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, existe uma preocupação muito forte com as questões ligadas ao ESG. O metaverso, ele abarca todas essas possibilidades de uma forma muito positiva, porque ele é inclusivo, ele é justo, ele é igualitário, ele é interativo,
e a pegada de carbono dele é mínima, facílima de ser zerada. Só que eu não posso ter um pensamento analógico e querer entrar no mundo digital. Eu preciso ter um pensamento digital para entrar no mundo digital. Então, o cooperativismo, embora tenha aí a sua experiência de décadas, de séculos, é importante que ele entre ali com frescor, com jovialidade e, principalmente, com a humildade do aprendizado. Porque esse jovem que entra ali, ele não tem cabelos brancos, mas ele tem uma sabedoria tácita que há de ser respeitada. Então, onde os projetos do metaverso dão certo sob a ótica de cooperação e funcionam como um fator de atratividade para esse jovem? Quando ele permite essa interação de uma forma lúdica, de uma forma simples e não de uma forma perfeita, tá? O grande paradigma dos projetos digitais, principalmente, é o estigma da perfeição. E há de haver a seguinte compreensão: no metaverso, é realidade 3D em tempo real. Então, quem entra ali não está preocupado com a perfeição gráfica, não está preocupado com o cenário perfeito, ele está preocupado com a oportunidade de interagir. E numa outra ponta, num outro escopo, numa outra característica, principalmente para o público mais sênior, que também precisa ser atraído por essa tecnologia, ele funciona como uma oportunidade de interação, de aprendizado e de inovação, onde você pode fazer cursos, palestras, workshops, fazer um cinema dentro do metaverso, fornecer certificados de participação em NFT, ou seja, certificados personalíssimos e específicos para aquela pessoa, e, ao mesmo tempo, gerar um espaço, uma cidade, uma comunidade, um núcleo, um edifício, um local que seja, que possa ser acessado 24/7. A grande prova material, para não ficar só no conceito filosófico disso, é a oportunidade que a Apple vai trazer para o mercado agora em 2024 de lançar um óculos de realidade virtual absolutamente fantástico com investimento de bilhões, não milhões. Isso prova materialmente a viabilidade do metaverso. Aí, quando eu cito aquele ditado anterior, né, do interior que tem muito comigo, quem chega cedo na fonte, bebe água limpa, talvez esse seja um grande diferencial competitivo do cooperativismo, que é olhar para o metaverso, olhar para o cooperativismo de uma forma mais tecnológica. Por quê? Se o cooperativismo ele é mais justo, ele é mais igualitário, ele é mais inclusivo, e o gargalo, aspas, seja a questão de divulgação e prospecção, o metaverso pode ser essa solução. Barata proporcionalmente aos benefícios que abarca, e uma forma de propagação absolutamente sem limite, que vai muito além do jovem. Tá? Tem uma frase de Macaulay que eu gosto muito, que diz assim: o ponto que ontem era inexistente, hoje é o ponto de chegada, e amanhã será o ponto de partida. Especificamente, quando você alia metaverso a jovem, é pura e simplesmente um ponto de partida. A esteira que vem disso é literalmente inimaginável na minha leitura. Eu vi o lançamento desse óculos da Apple que você falou, e é aquilo que você, de repente, a gente está antecipando uma coisa grande que está por vir. Né? Vamos ver. Diogo, e você? Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de passar para o Diogo. Peço desculpas, Diogo, mas só para complementar. Eu estive no Vale do Silício, lá na Califórnia, um pouquinho antes da pandemia, e o projeto tecnológico é que entre 2030 e 2035 haja dificuldade da distinção entre realidade e mundo virtual. Por isso que a Apple fez esse investimento bilionário. É óbvio que 2030, 2035 é para lá e para cá, quem viver verá, mas é uma mega tendência que não há de se negar, e o cooperativismo pode tirar muito proveito disso, na minha leitura. E você, Diogo, como que o sistema, você está trabalhando com jovens, o que você traz para a gente? Eu estava ouvindo aqui o Márcio, muito importante as percepções, assim, o jovem, quando fala de jovem, juventude, vamos ler isso como futuro do cooperativismo, porque é sobre isso, né? Não dá, a sustentabilidade do cooperativismo, a perenidade do nosso modelo depende de a gente atrair, fidelizar jovens e garantir o crescimento e desenvolvimento das cooperativas, né?
Márcio aqui sabiamente trouxe vários insights de conectar o cooperativismo, né? Olhando o metaverso, o digital, né? Cada vez mais conectado. As cooperativas precisam se apropriar disso, cada vez mais. Acho que a gente está caminhando para isso, mas a gente precisa avançar ainda mais. A gente vê assim, os espaços de governança precisam ser colocados jovens, né? Quando eu falo, porque é muito difícil a gente dizer o que é bom para a pessoa sem ter a representatividade dessas figuras dentro de conselhos, dentro dos grupos de cooperados. E o que a gente vê muito é as idades médias acima aí dos 30, 40. Precisamos dar espaço, né, respeitando o entendimento também daquela figura, para que se sintam representados e a gente possa de fato inovar com o que é real, né, o que é necessário. Para mim, tem algo muito importante nessas questões de diferenças culturais que a gente pode ter entre gerações, de valores, hábitos diferentes, e aí a gente pode criar até algum tipo de resistência, né? Ou achar que está fazendo algo bom e acabar caindo num erro, né? Então a gente precisa ter lugar de fala, representatividade, diversidade nas diversas formas de representatividade do cooperativismo, para que essa inovação, para que essa atração ela seja genuína, adaptabilidade da linguagem do cooperativismo para a realidade dos jovens também, né? A gente vê que nós já temos, de novo, a gente tem tudo na mão, né, pessoal? Assim, a faca e o queijo na mão, porque o cooperativismo por si só, quando você olha as características de estudos que já existem dos jovens, né? A gente está falando aí a partir dos millennials, vai? A gente, jovens há mais tempo, não querendo fazer segmentação, mas respondendo a pergunta especificamente disso, a gente vê que a cultura do cooperativismo, ela está muito alinhada às questões de consciência, engajamento, colaboração, empreendedorismo. Que é mais empreendedor do que o cooperativismo? A conectividade, basta a gente se apropriar, né? A intenção é essa, mas eu volto a dizer, a gente sabe que ainda é baixa a adesão da participação dos jovens no cooperativismo. Então, para mim, é exatamente aquilo que trouxe o colega. A falta do conhecimento é um desses pontos, né? A gente precisa dar capacidade de identificação, a gente precisa de estratégia de comunicação, educação, relacionamento atrativo, não só intencional, e assim, relevante, acessível para que essas pessoas, né, esse grupo, esse nicho, a juventude possa chegar ao cooperativismo, né? Porque a gente tem tudo na mão, a partir dos valores que combinam com essa nova geração, a partir de tudo que nós podemos criar daí para frente. Então eu trago esses dois elementos, assim, da comunicação, adequação e também da participação, né, do jovem dentro das esferas de decisão e tudo que jovem precisa de oportunidade, né? A gente precisa olhar para isso nas novas gerações, as novas lideranças jovens precisam de oportunidade e a gente precisa abrir esse espaço e conviver muito bem juntos, porque não é sobre um ou outro, é essa junção e essa união que traz riqueza para o nosso modelo, por isso que ele é colaborativo e realizador. Diego, você falou uma coisa muito interessante, porque as cooperativas, elas têm, vamos chamar assim, a fórmula que as empresas elas querem passar para o mercado. Tudo que o cooperativismo tem, os 7 princípios, é a fórmula completa que as empresas estão buscando. Então agora realmente o que precisa é isso, é como usar isso ao nosso favor, como a gente passar isso para o mercado. Márcio, eu queria te perguntar uma coisa, que você está falando de novas tecnologias, a gente está entrando em 2030, se tudo ocorrer do jeito que você está esperando, a gente vai mudar completamente. A gente está nesse período de grandes mudanças. E identificar novas tendências, a gente tem que identificar de uma forma muito ágil, é fundamental para a sobrevivência. Como que o mercado deve se comportar agora nos próximos anos? Qual a sua opinião sobre isso? Um ajuste de percepção aí na minha leitura, que funciona mais ou menos assim. A mutação,
tá? A modificação, ela é inerente à evolução. Então, ela acontece o tempo todo, a toda hora, em todos os sistemas. O que eu vejo que alterou muito recentemente, seja no sistema cooperativista ou em qualquer outra área, é a percepção dessa mudança. Porque a carga de informações disponíveis, ela se multiplica de maneira exponencial, de uma forma absurdamente rápida. Então, talvez, aí eu estou usando a palavra que todo economista adora usar, né? Talvez não seja nem uma questão de captar essas novas oportunidades, mas sim de filtrar essas novas oportunidades. O grande diferencial competitivo de uma pessoa é o grande diferencial competitivo de um CNPJ, de uma cooperativa, de uma instituição. É dizer assim, onde eu vou focar e onde eu vou dizer não para determinadas coisas. Quais as oportunidades tecnológicas, sociais, econômicas, comportamentais, elas são afeitas ao meu modelo de negócio. Eu vou até lançar aqui uma coisa bastante solta, né, mas que é uma coisa que eu acredito piamente, repito aí nas palestras, workshops, seja o que for. O cooperativismo, muitas das vezes, ele gasta muito tempo e muita energia se preocupando na sua diferenciação de bancos convencionais. Nada contra um, nada contra outro, mas talvez, se ele dedicasse essa sinergia através da tecnologia, do comportamento e das características a mostrar os seus aspectos particulares, ele passaria não só a buscar tendências, e sim a gerar uma tendência. Ele passa a usar a tecnologia e os cenários a seu favor. A gente diz muito quando estuda física ou quando estuda comportamento de uma forma mais ampla, é assim, eu mudo o ângulo, eu mudo o cenário. O cooperativismo, ele já nasceu protagonista. E como todo protagonista, ele tem que funcionar como órgão atrator. Só que ele precisa ter consciência da sua força, do seu potencial e utilizar canais diferentes para ter resultados diferentes. Sem querer fazer futurologia, até porque eu não tenho competência para isso, e eu acho que a mudança é tão grande que não cabe, é o que eu vejo como o verdadeiro diferencial competitivo da cooperação. Diogo, e você? Importante essa fala, né, do nosso colega aqui, Márcio, quando a gente olha para o futuro do cooperativismo, né, como a gente falou antes, eu acredito que o cooperativismo por si só, ele já é esse futuro, né, ele já acontece por meio disso, nós precisamos nos apropriar cada vez mais e acreditar, tudo começa no acreditar, né. E é importante que a gente tenha essa fé, essa crença, essa fortaleza dentro de nós, o sistema cooperativista, né? E a gente possa, assim, mudar essas realidades. Eu falava agora no começo, né, da nossa conversa, quanto o cooperativismo tem essa competência para fazer transformações sociais, né? E quando a gente estuda o futuro, como disse o colega, que é muito difícil entender. Nós estamos migrando de um modelo em que a gente fazia gestão de riscos para uma administração das incertezas. Administrar a incerteza é muito mais difícil do que gerir riscos, porque não são previsíveis. O que o futuro nos espera, né, o passo no escuro, né, é sempre, e cada vez mais, nós vimos nos últimos anos, cada vez mais situações que nós não esperávamos, nós não sabemos nem como lidar. E um dos grandes segredos para administrar a incerteza não é usar as ferramentas de gestão de risco, porque elas não funcionam. A gente precisa, primeiro, ter muita clareza sobre onde queremos chegar. E aí, o fortalecimento dos princípios cooperativistas, os valores cooperativistas para dentro das questões do modelo, não nos igualando aqui, não no interesse de ser algo assim diferente no sentido de se apartar, mas não nos igualando, como diria um famoso jurista, né, que o pardal e o canguru pulam, mas não são a mesma coisa. Somos todos um sistema financeiro, mas cooperativismo não é a vala comum. Nós precisamos manter os valores, os princípios e o objetivo social e econômico, porque o econômico é a raiz para tudo isso, né? Importante que a gente tenha muita base econômica para poder ofertar a serviço das pessoas as soluções sociais. Esses dois elementos equilibrados para que a gente possa
ter abundância, né? Já diz a OCB há um tempo atrás, né? Trazia numa das falas de uma campanha, eu lembro que trazia muito o ninguém perde onde todos ganham, né? Parece algo muito forte, mas é sobre isso. Quando a gente olha para frente, esse é um elemento importante. Nós precisamos clareza de onde queremos chegar. E o segundo ponto que eu traria é assim, além da clareza de objetivo, de foco para não se perder, porque eu tenho um porquê muito claro, o meio a gente se adapta. Agora, atenção, cautela, é preciso gerenciar as mudanças. A gente precisa ter um gerenciamento dessas mudanças, porque a gente pode se adaptar, mas nós não podemos perder a essência e a clareza de onde e o que somos e onde queremos chegar, né? Então, para isso, a gente tem que fazer os chutes da lua, né? Nós precisamos nos permitir um pouco mais, precisamos sonhar mais alto juntos, entendendo que nós somos um modelo muito importante. Nos convencem disso, às vezes, de fora. Então, é preciso que a gente dentro tenha muito essa fortaleza. E segundo, a colaboração, que para mim é elemento fundamental e que é importantíssimo para que haja administração, porque se não existe o formato de como resolver o problema na administração das incertezas, nós precisamos nos unir para que a gente possa criar, ter criatividade e inovação para enfrentar os novos momentos, se permitindo errar e acertar, e a partir disso criar os novos conhecimentos organizacionais novos, de mundo, e assim evoluindo. A gente tinha o BANI, né, o VUCA, que são acrônimos aí para definir o mundo, e a gente já ouviu ali do Vale do Silício, que você estava falando há pouco, Márcio, que tem uma nomenclatura vindo lá que é a permacrisis, né, que é a permanente crise que o mundo vem vivendo. Gente, nós vamos enfrentar cada vez mais incerteza, e é só colaborando, porque duas mentes juntas são um gênio, né? Só colaborando, unindo-se e tendo clareza, muita lucidez sobre o que é bom para nós, é que nós vamos chegar lá, e eu tenho certeza que o cooperativismo tem essa competência de base, viu? Excelente. Acho que vocês responderam, eu tenho algumas perguntas, mas acho que pelo nível aqui, a qualidade dos meus entrevistados, vocês já responderam as perguntas que estavam chegando. Queria fazer um encerramento aqui agora com vocês. Antes, eu queria que vocês dessem o contato de vocês. Se alguém quiser falar, mandar alguma pergunta, passa o contato. E uma palavra final aqui de encerramento. 2024, cenários e impactos do cooperativismo. O que vai ser do ano que vem? Márcio, quero começar com você para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Então, tá perfeito. Mais uma vez, Diogo, uma honra dividir esse trabalho com você. Mundo Coop, sem palavras. Para você que me assistiu, que nos assistiu até aqui, excelente tarde. Para quem vai assistir nos compartilhamentos, bom dia, boa tarde, boa noite. Divulga sem moderação, porque uma das bases da cooperação é a habilidade dessa propagação. E registrando aqui meus agradecimentos, deixo o meu contato, e-mail marcioname@gmail.com. Quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória, a minha empresa é o Oporefá Soluções, www.oporefá, com H no final, .com.br. E o que eu deixo para vocês, e que eu acredito bastante, é assim: cooperativismo, embora não perfeito, é o regime mais inclusivo, é o regime mais igualitário, é o regime que traz mais benefícios. Mas ninguém sente falta do que não conhece. Então, te convido, você gestor, presidente, diretor, cooperado, que não conhece o cooperativismo que está chegando agora, alia a palavra ação à cooperação, que aí os resultados começam a surgir. E desejo muita prosperidade para vocês e até breve. Obrigado. Diogo? Obrigado, Mundo Coop. Que momento importante, vocês novamente fazendo história para o cooperativismo, né? Marcando as páginas da nossa história cooperativista, sendo esse propulsor, essa energia boa para o cooperativismo. Parabéns, Márcio, colegas, assim, obrigado por essas trocas enriquecedoras. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado a cada um de vocês que estão ouvindo, participando, e que, de alguma forma,
estão fazendo trocas e se influenciando, se fortalecendo por esse diálogo, porque eu acredito que é na base do diálogo, da troca, do conhecimento que a gente constrói um futuro mais justo, melhor. Para vocês, assim, que gostariam de manter contato comigo, eu tenho o meu Instagram, @DiogoAnderson, também estou aqui no Sistema Ailos, na cooperativa Transpocred, estamos sempre à disposição para conversarmos, trocarmos ideias, dirigentes, gestores, todos aí do cooperativismo, vamos nos unir cada vez mais. Eu acredito que o cooperativismo tem um futuro brilhante, eu acredito, a partir de onde eu estou, que nós podemos fazer a diferença no mundo e no Brasil. E o cooperativismo tem isso e tem essa capacidade. Aqui, até como uma liderança jovem, representando essa liderança jovem, eu trago a voz e a fala dessa certeza de que é a partir do nosso acreditar, é a partir do nosso olhar promissor que nós vamos continuar errando previsões negativas e mudando a história, mudando o mundo a partir de modelos humanos cada vez mais solidários e abundantes, porque o cooperativismo é essa economia colaborativa, abundância de compartilhamento, onde todos podem ganhar e onde há real e verdadeiro desenvolvimento sustentável. Faça parte de uma cooperativa, leve o cooperativismo à frente, incentive familiares, amigos à sua volta e comece por você, seja protagonista de um cooperativismo forte e pujante. Obrigado a todos e vamos juntos, como eu sempre gosto de falar, vamos junto aí para esse futuro que a gente acredita e constrói juntos. Poxa, obrigado, Márcio, obrigado, Diogo. Vocês trouxeram um cenário aqui que para mim foi otimista demais. Vejo com muitos bons olhos isso. Gente, obrigado pela participação. Conte sempre com o Mundo Pop. Espero que o nosso público tenha gostado dessa excelente apresentação.